aí. Companheiros, companheiras, vamos lá. Vamos distanciar um pouquinho. Vamos liberar. Um passo para trás. Vamos lá na solidariedade. Vamos lá, companheiras. Um passo para trás na solidariedade. Passo para trás. 1, 2, 3. Um passo para trás. Vamos lá. Como é que a gente vai receber, Lavalinho? Ó, pessoal, vamos colaborar aí. Nós vamos ouvir a secretária de Mulheres do PT. Iane vai pedindo aqui pro pessoal colaborar. Companheiras, companheiros, atenção! Vamos afastar devagar para receber a nossa sempre presidenta Dilma. Muita calma agora para receber. Silêncio um pouquinho para aguardar. Tentaram nos impedir de fazer o ato dentro da Assembleia, mas nós trouxemos o ato aqui para fora. Eu quero saudar os movimentos sociais, as organizações, as deputadas, todos que ajudaram a construir esse belo ato das mulheres pela democracia. Defender o Lula é defender a democracia. Por isso nós, mulheres, que estamos nas ruas, desde o golpe machista e misógino que fizeram com a presidenta Dilma, agora estamos nas ruas, resistindo e lutando pela democracia. Muitas mulheres estão reunidas pelo Brasil. Atenção, companheiras! Olê, 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 olá! Dilma! Dilma! Vamos receber nossa presidenta aqui no palco. Devagar, devagar aí, companheiras, por favor, devagar aqui na entrada, devagar. Devagar, devagar, segura aqui, devagar. Devagar aqui, companheiras, eu quero pedir muita calma aqui na entrada. Muita calma aqui na entrada, por favor. Muita calma aqui na entrada. O caminhão tá balançando, por favor, muita calma aqui. Vamos afastar aqui devagar, por favor. Vamos afastar para receber a nossa presidenta Dilma. E nós, mulheres, vamos multiplicar nossas ações nos estados com o Comitê de Resistência pela Democracia, acreditando que é as mulheres que organizam. E recebemos aqui a nossa presidenta, essa mulher de luta, guerreira, com todos os movimentos sociais, com tudo aquilo que está construído. Eu quero pedir atenção das companheiras aqui para dar um passo para trás. Por favor, um passo para trás aqui, para a gente iniciar as falas aqui finais do nosso ato. Um passo para trás, por favor. Companheiras, um passo para trás, deixem apenas convidadas passar aqui. Atenção, atenção, um passo para trás. Companheiras da segurança, ajudem aqui. Companheiras, agora eu vou pedir o apoio de todos e todas aqui. Atenção, eu preciso do apoio de todos e todas. Vamos contar de 1 até 3 e vamos dar 2 passos para trás, tá bom? 1, 2, 3. Vamos dar 2 passos para trás. Obrigada, companheiros e companheiras. Vamos iniciar aqui então as últimas falas do nosso ato com a presença da nossa presidenta aqui. Eu quero agradecer a todos os movimentos e viva a democracia, viva a luta e viva a resistência. Lula presidente! Quero convidar aqui para fazer a fala a nossa senadora de luta combativa e presidenta do PT Nacional, senadora Gleisi Hoffmann. Bom dia! Mulherada e militância de luta! Essa praça tá linda. Se eles pensaram que iam apagar a luz da Assembleia, iam apagar a nossa luta, foram redondamente enganados. Nós viemos pra praça, pra rua, pro lugar aonde nós temos de estar, ao lado do povo brasileiro. E é um prazer estar aqui com vocês, com essa militância que veio lá da região norte. Quem veio da região norte do país? Quem veio do Nordeste? Quem veio do Sudeste? Quem
a sua bravura, a sua luta, gente de raça. E muito bom estar aqui com a presidenta Dilma, porque esse golpe, gente, antes de tudo, ele é um golpe misógino e é um golpe machista. Tirou uma mulher para entrar em homens brancos e que não tem nenhuma diversidade. Mas também, esse golpe cometeu golpes contra as pessoas e os trabalhadores, como, por exemplo, aprovar a emenda constitucional 95, que cortou os gastos, as despesas com a área social. Esta emenda constitucional é uma emenda de cunho machista, porque ao tirar o Estado da área de assistência social e do cuidado com o outro, sobra novamente para as mulheres a prática do cuidado. A assistência social como política pública é fundamental para as mulheres. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos lutar contra esses retrocessos, mas, sobretudo, nós queremos lutar pela nossa jovem democracia. A jovem democracia de 88, a jovem democracia que nos fez eleger Lula e nos fez eleger Dilma, a jovem democracia que nos deu condições de conquistarmos direitos. É essa jovem democracia que está em risco com o julgamento do TRF-4. Só tem uma sentença possível a ser aceita no dia 24. É a absolvição do presidente Lula. Qualquer outra sentença, não importa de quanto a quanto, é uma sentença injusta. O presidente Lula é inocente, não tem crime, não tem prova. Querem tirar o direito das pessoas de votar. Nós não vamos admitir isso. Nós vamos estar nas ruas, nós sabemos brigar. Nós nascemos da luta dos movimentos sociais. Nós nascemos da luta daqueles que enfrentaram a fome e a pobreza nesse país. Nós nascemos da luta pela educação, pela saúde, pelo direito das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Por isso é que nós estamos na rua. Se eles pensam que tem medo, enganam-se eles. Nós temos muita coragem para enfrentar tudo isso que está aqui. E estamos mostrando essa coragem hoje em praça pública, que está linda. E hoje à tarde, no ato com o presidente Lula, nós vamos mostrar ainda mais a força do povo brasileiro. Portanto, gente, o que nos espera daqui pra frente é luta, luta e luta! À frente, gente! Companheiras e companheiros, vamos afastar mais um pouco aqui, mais um pouco para ouvir a nossa presidenta e vamos recebê-la assim. E vamos recebê-la assim. Olê, 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 olá! Dilma! Dilma! Olê, 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 olá! Dilma! Dilma! Eu vou chamar Dilma! Dilma! Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a fala da nossa querida presidenta Dilma. Antes da presidenta Dilma, eu vou chamar a presidenta do Partido Comunista do Brasil, Luciana Santos. Olê, 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 olá! Dilma, Dilma! Bem, gente, quero aqui fazer uma saudação toda especial a essa maravilhosa resistência, a essa militância que ocupa a praça pública com as mulheres resistindo ao ataque à democracia brasileira, a mais um ataque à democracia brasileira. A legítima presidenta da República está aqui entre nós, que é a presidenta Dilma Rousseff. Nós queremos dizer que em momentos como esse, a gente precisa se agigantar. Nós vamos garantir a resistência, denunciar que o ataque à democracia faz parte do golpe. É a continuidade de uma imposição de um projeto que só se faz através do autoritarismo, da imposição. Porque eles querem entregar a nossa previdência pública, destruir o Estado montado nos tempos
do saudoso Getúlio Vargas, um gaúcho que defendeu o Brasil, que defendeu a nação. E nós queremos dizer que eles vão ter luta nas ruas, porque nós vamos defender o direito de Lula ser candidato a presidente, e também o PCdoB. Aqui também apresenta no cenário nacional a Manuela Dávila, essa gaúcha arretada que defende a democracia, que defende o direito de Lula ser candidato para poder apresentar saídas para essa crise. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva as mulheres! Viva Dilma Rousseff! Vamos à luta! Obrigada, companheira Luciana. Agora sim, nós vamos nos preparar para receber, para ouvir a fala da nossa sempre presidenta Dilma Rousseff. Todos vocês aqui nessa praça. Um abraço para as minhas queridas companheiras, que nós esperávamos nos encontrar lá dentro, lá no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um local muito especial, porque foi um local onde aqui no Rio Grande do Sul também se resistiu à ditadura. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no auditório, tem uma tradição de luta. Pela primeira vez, desde que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e lá se vão uns 50 anos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não teve energia elétrica para receber um ato democrático, um ato de milhões de mulheres. Essa vaia é merecida. Vaiemos esse absurdo. Nós mulheres demonstramos mais uma vez, junto com todos os companheiros que estão aqui nos prestigiando, que nós sabemos resistir. Resistir a esses atos, ou deliberados, ou muito ocasionais. E agora, aqui nessa praça, eu queria saudar o lado de cá e o lado de lá. Estou vendo ali o nosso querido ex-governador Olívio Dutra. E ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todas as lideranças políticas que estão aqui. Eu queria também saudar alguns governadores que estão aqui presentes, nos prestigiando. O governador atual do Piauí, Wellington, também conhecido como nosso querido índio. O ex-governador Jacques Wagner da Bahia. Pelo menos foi aqueles que eu consegui ver quando eu tive a oportunidade de ser conduzida aqui neste ato, para esse caminhão, por uma segurança feita por mulheres. Eu agradeço a cada uma delas, inclusive aquela que perdeu a sua sandália havaiana, que estava descalça, mas que aguentou firme essa trajetória. Queria dizer para vocês que hoje nós estamos aqui numa resistência democrática. Mais uma vez,
essa praça e essa assembleia testemunham uma resistência democrática. Agora, antes era uma resistência à ditadura militar. Era todo o processo de resistência e de construção da democracia depois de 21 anos de ditadura. Agora, é a resistência ao golpe parlamentar. Porque, queridas companheiras e queridos companheiros, nós não podemos nos enganar. Houve sim um golpe de Estado parlamentar midiático no Brasil. Esse golpe, ele tem um processo, ele não é um ato sozinho, um ato isolado. É um golpe que é um processo, nós temos de ter consciência disso. Esse processo começa com o impeachment. Um impeachment sem crime de responsabilidade. Um impeachment feito por um grupo de usurpadores. Um grupo que se uniu para tirar do povo brasileiro direitos, para tirar do povo brasileiro as suas garantias soberanas. Esse foi o primeiro ato. Depois, na sequência, teve um segundo ato. Porque esse impeachment não foi dado contra apenas o meu mandato de 54 milhões e meio de votos. Ele foi dado para enquadrar o Brasil economicamente, socialmente e geopoliticamente. Economicamente, porque o Brasil não podia mais ter um modelo de crescimento com distribuição de renda. Esse país tinha de se enquadrar e reduzir seu gasto social com o povo brasileiro. Eles queriam também nos enquadrar socialmente e por isso reduziram políticas sociais importantíssimas, como é o caso dos remédios gratuitos do Aqui Tem Farmácia Popular. Mas não foi só isso, não. Essa história da emenda constitucional do teto de gastos, que acaba e sucateia as universidades, que impede que esse país tão rico, tão forte, não possa comprar e não compre vacinas contra a febre amarela. Essa é a segunda etapa do golpe. Por que eu chamo isso de golpe? Porque cada um de nós sabe aqui que se fosse submeter a um processo eleitoral a reforma trabalhista, que está transformando professores que ganhavam para preparar a aula, que ganhavam para eles se formarem, se estudarem e dar aula, transformando eles em professores precários, demitindo esses professores. Esse país jamais aprovaria, numa eleição direta, uma reforma da Previdência, que não é uma reforma qualquer, não se enganem. Toda reforma da Previdência no mundo teve um sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas a concentração maior de recursos financeiros do Brasil está no Ministério da Previdência. Acessar privadamente esses recursos vai levar a lucros exorbitantes para o sistema financeiro. O que querem pode não ser assim aparentemente no primeiro momento, mas o objetivo é privatizar a Previdência, como fizeram no Chile, como fizeram na Inglaterra, como fizeram nos Estados Unidos desde sempre. Por isso, essa é a segunda etapa do golpe. Nunca, através de uma eleição direta,
Alguém que dissesse que queria ter esse programa, que vende a Petrobras, que acaba com a Eletrobras, que abre as terras brasileiras a quem quer, que pague por elas, independe que seja uma empresa ou até um outro país, um outro estado comprando terras no Brasil. Para fazer isso, era preciso o golpe. Para colocar o Brasil, um país deste tamanho, que sempre teve, durante o governo do presidente Lula, o reconhecimento internacional. A partir do governo do presidente Lula, esse país foi objeto do reconhecimento como um país que era capaz de respeitar todos os demais países, mas também exigia respeito. Pois bem, colocaram esse país de joelhos, submetido não a seus próprios interesses, submetido a interesses de outros países, aos chamados países do norte. Esse país também que ousou criar o G20, criar os BRICS, um país que foi respeitado no mundo inteiro e que hoje mal é recebido por qualquer chefe de Estado ou de governo. Essa é a segunda etapa do golpe. E agora tem a terceira etapa. A terceira etapa do golpe, ela tem uma explicação muito simples. Porque o golpe politicamente fracassou. E fracassou por quê? Qual é a liderança dos golpistas que sobrevive ao escrutínio do voto popular? Nenhuma. Eles não têm candidatos. O PSDB teve todos os seus candidatos praticamente destruídos. Porque hoje, o único que resta, que é o governador de São Paulo, também não tem apoio popular nenhum. As invenções, como o prefeito de São Paulo, foram transformadas na sua real proporção, ou seja, do ponto de vista nacional, nada. Nós sabemos que dentro de alguns meios de comunicação, como a Rede Globo, trama-se alguns candidatos, como é o caso de um apresentador que é um bom apresentador, mas não é capacitado pela experiência para ser um bom candidato. O Brasil tem 208 milhões de pessoas. 208 milhões. Política social nesse país só se faz quando é para milhões. Mais médicos para 63 milhões de brasileiros. Bolsa Família para 56 milhões. Minha Casa Minha Vida para mais de 26 milhões. Os tucanos gostavam de um tipo de política social que a gente pode chamar de política social experimental. Política social que você faz com projeto piloto para 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Mas agora eles chegaram ao ponto de querer política social de auditório, que você faz para 20, que você faz para 30, que você faz para 40. É impossível um país desse tamanho, um país desse tamanho ser governado com tamanha leviandade. Qual é a consequência do golpe?
O golpe foi feito para me destruir o PT, mas, sobretudo, destruir o nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Era essa o projeto político do golpe. Pois bem, deu errado. Deu errado. E deu errado por quê? Porque o presidente Lula, hoje, tem em qualquer pesquisa de intenção de votos acima de 40%. O PT, e aí nós aqui mulheres, temos de ter orgulho, nós temos uma presidenta, a senadora Gleice Hoffmann, que é como vocês, uma mulher de coragem. E aí, esse partido hoje é reconhecido nacionalmente, era para estar destruído. Tem hoje o apoio principal da sociedade brasileira. Bom, eles não conseguiram nos destruir, mas se destruíram. E como efeito secundário desse processo, nós vimos crescer, nós vimos se encorpar um setor que até então não se expressava, apesar de existir. Que era quem? Que é a extrema-direita desse país. Quem é de extrema-direita não é quem diverge de você. É de extrema-direita quem defende tortura. Porque defender tortura é contra todos os princípios de civilização. Todos. É de direita quem acha que as mulheres, as populações negras, as populações indígenas não merecem reconhecimento. Aliás, a imprensa estrangeira muito me pergunta por que a que eu atribuo o surgimento das posições de extrema direita no Brasil. E eu sempre respondo que há dois fatores. Primeiro, ao fato que esse país saiu da escravidão de uma forma protocolar, com a abolição da escravatura. Mas que ainda hoje a escravatura vige nesse país sobre algumas formas. Não plenamente, é claro, nós temos vários direitos e avançamos muito. Mas ela vige na combinação de privilégio com exclusão. Privilégio de aceitar que o outro não tem direito por algum motivo extraterrestre, mas por ser quem é. Privilégio é isso, é eu achar que eu sou melhor que o outro. Quando falavam, o PT está transformando os aeroportos nesse país numa grande rodoviária, o que eles queriam dizer com essa frase? Só nós podemos ter acesso ao aeroporto. O povo não pode. Quando a gente percebe que no final do meu governo, que reflete todo o esforço feito pelo presidente Lula, que criou o ProUni, que criou o FIES, que criou toda uma política para garantir democratização do acesso à universidade, quando a gente percebe que 37% dos diplomados no último ano do meu governo eram os primeiros da sua família a ter acesso a uma universidade. Esse país tem de ter educação digna. Bom, quando o Lula cresce nas pesquisas, quando o Lula mostra o seu potencial político, o Lula passa a ser aquele que antes já tinha de ser destruído, agora tem de ser aniquilado da face da terra. E aí usam contra ele um processo
que é o processo de perseguição política. Não seria de perseguição política se aquilo do que ele é acusado procedesse. Se aquilo do que ele é acusado fosse verdade. Fala um pouquinho pra cá. Não dá. Eu falo de lado, tá, gente? Se aquilo do que ele fosse acusado fosse verdade, é possível dizer o seguinte: a acusação não tem base. Por quê? Para ter qualquer sentido a acusação, ele tinha de ter cometido o que eles chamam um ato de ofício e teria de ter uma vantagem em troca. O próprio juiz reconhece que a acusação está errada e diz que ele jamais disse que tinha algo a ver com contratos. O que é um ato de ofício, para vocês saberem? Ato de ofício de um presidente pode ser uma lei que ele assinou, um decreto que ele fez, um contrato que ele fez, uma iniciativa que ele tomou para beneficiar alguém. Bom, não tem um ato, não tem nada que demonstre o que o presidente fez. Aliás, o juiz diz que não é preciso ter um ato. Perfeitamente bem. É o que ele pensa, mas não é o que diz a lei brasileira. Já no caso da vantagem é pior. Alega-se que ele recebeu um triplex. Ocorre que o triplex não está no nome dele, portanto não é propriedade dele. Não está na posse dele, porque ele nunca usufruiu do triplex. Mas alguém pode dizer: ah, mas pode ter um laranja ocultando esse triplex. Aí a defesa